E aí, meus amiguinhos? Porque estamos com corneta, fuleco, camisa do Brasil. O que a gente vai falar nesse canal? A gente tá no tempo de Copa. Hoje vamos falar sobre um anime que não passa no Brasil, mas a ambientação toda lembra o Brasil. Exato, ele se passa num país fictício, latino-americano, tem diversas características, principalmente do Brasil nos anos 70 para 80, como o Fusca da polícia. Se você comparar as ambientações de cenário, são muito atuais. Até porque o Brasil não evoluiu muito de lá pra cá. Mas o que a gente vai falar hoje? Sobre Michiko to Hatchin. Ou Michiko e Hatchin, pra ficar mais fácil, já que o to no japonês é o e. Mas vamos falar, depois da vinheta, sobre o anime brasileiro que fala japonês. É um anime que se passa no Brasil. Não vem dizer que não é porque é, porque tem orelhão, tem praia, tem Amazônia, tem tráfico de drogas, tem favela. As personagens não são asiáticas, são negros, latinos, tem brancos também. Majoritariamente é uma população mestiça no anime. Coisa que raramente tem até em produção brasileira. Fica a crítica social. Como tem muita coisa, nós vamos fazer só um resumo básico do anime pra dar vontade de vocês irem assistir. Porque são 22 episódios. Se a gente falar muito, o vídeo vai ficar muito longo e vocês vão cansar de ouvir a gente falar. Do autor Takashi Ujita. Ele não é brasileiro, me senti enganado. O outro destaque de ambientação é o dinheiro. Ele se chama Arca. O dinheiro Arca. Não tem uma explicação porque o dinheiro se chama Arca, mas eu acho que é só pra não ser o nome real do real. O dinheiro não tem só uma cor como o dólar. Tá lá 10 arca, 5 arca, 50 arca e todos têm a cor do real. Eu sei que eles fizeram o trabalho de campo. A produção veio ao Brasil e em países latino-americanos quando estava prestes a entrar em produção. Eles vieram estudar o local. A produção, que é do estúdio Manglobe, que infelizmente ele nem existe mais esse estúdio, em 2008. Se hoje em dia já é difícil fazer algo nesse estilo, imagina naquela época, meados dos anos 2000, onde a internet já tava caminhando pra o que é hoje. Não tinha streaming, não tinha Netflix, se tinha vendendo DVD, não tinha toda a facilidade que tem hoje. O anime não está em nenhum streaming, o que é muito errado. O anime nunca foi dublado, apesar dele ser licenciado pela Funimation. Se você pegar pra ver, tem todas as características daqui. As ruas, os barzinhos, os letreiros em português, trilha sonora, tem muita coisa brasileira. Toca MPB, toca samba, toca pagode. Acho que a gente viu um carinho da produção em viajar para um país, viajar para regiões, para ver como é que funciona a cultura local e poder impor isso no anime de uma maneira respeitosa e não estereotipada. Exatamente. Eu já vi muitos animes ao longo da minha vida, mas eu nunca vi um anime que soube retratar tão bem pessoas que não são de etnia asiática, pessoas negras, mestiças, sem ficar estereotipado em ambientações que lembram o cotidiano dessas pessoas. Eu cresci vendo pessoas que não são asiáticas em anime retratadas de maneira ridícula. Olha, senhor, pô, eu adoro Dragon Ball. Com exceções, como o Megalobox, que é perfeito, inclusive. Esse que é o Michiko to Hatchin, que eu acho maravilhoso. As personagens femininas, eu acho elas muito lindas. A Michiko e a Jumbo, eu fico apaixonado vendo elas em cena, são muito bonitas. Então vamos começar. Sinopse básica. Michiko fugindo da prisão. Bem brasileiro. E ela, protagonista feminina, que tem que ser a protegida, pelo contrário. Ela toca o terror. O que ela faz nesse anime é absurdo. Você que ela terminou o anime viva. Negra é já uma coisa bem diferente, porque você raramente vai ver uma protagonista feminina fodona como ela, ainda mais negra. Bem representada. Mas eu acho a motivação da Michiko muito fraca. Besta pra macho. 22 episódios atrás de um macho, porque amor de pica é o que fica. Personagens importantes. Falamos sobre a Michiko e sobre a Hana ou Hatchin. Temos o Hiroshi, que vamos falar mais ao longo do vídeo, porque ele tem um destaque importante. Ele que faz o anime se movimentar, apesar de não aparecer quase em nada. Eu acho que eu contei 5 minutos de aparição dele. Ele aparece mais na segunda metade do anime, quando ele vira um ator de novela, coloração de tomate. É uma péssima pessoa, não dá pra defender. Mesmo sendo uma péssima pessoa, ele é perdoado no final. Amor de pica. É o que
fica. Temos também o Satoshi Batista, que é o chefão da organização chamada Monstro, que ela é muito importante no anime. Ele é o braço direito do Hiroshi também. Não, o Hiroshi é o braço direito dele. Interessante, né, a história deles dois juntos. Dá pra até excluir certas coisas do anime e pegar só isso daí como se fosse micro episódios. Dá pra fazer um spin-off dos dois. A história deles é muito interessante, a amizade deles, o que aconteceu. Muito brasileiro. Lembra bastante aquela série que passava na Globo chamada O Paió, que é com Wagner Moura e o Lázaro Ramos. Tem também outro personagem importante dessa gangue monstro, que é o Shinosuke. Ele é retardado. Ele tem um cabelo estilo Cebolinha da turma da Mônica J. Esse Shinosuke, ele tem uma treta com o tal do Satoshi. E é um negócio meio pesado entre os dois. Nos últimos episódios, a treta fica séria e um brigando com o outro. Ataque soviético. É um anime bem violento. Apesar de lembrar o Brasil dos anos 70 e 80, também lembra o Brasil atual, porque o Brasil precisou muito. E um dos últimos personagens importantes, que é a que cresceu junto com a Mítico, que também, se o anime fizesse um spin-off das duas, como elas cresceram juntos, também seria interessante. Tem um momento que mostra um pouco que a Jumbo, que é a personagem, ela fica um pouco cansada da rotina com a Mítico. Tá se metendo uns caminhos muito errados e ela tá cansada de só roubar coisa de mercadinho. Ela quer viver uma vida melhor. A Jumbo vira policial e a Mítico vira a bandida. Mas, como elas cresceram juntas, o anime inteiro, enquanto a Mítico quer correr atrás do Hiroshi, a Jumbo vai atrás da Mítico. É uma relação de amor e ódio, sabe? Fica assim até um pouco aborrecido. Todas as vezes que a Jumbo tá prestes a prender a Mítico, ela não consegue. Tem uma relação muito próxima que as duas tiveram. O detetive que tá sempre junto com a Jumbo fica até puto com ela, porque ela nunca se resolve. Só lá pro final que tem um desfecho pra essa história. Agora vamos citar um pouco sobre as ambientações por onde o anime passa. A questão dos ribeirinhos e o Boto! A história do Boto! O Zeus paraense. Depois de muita cagada que já rolou no anime, elas... Mítico botou na cabeça dela que o tal do Hiroshi tava na Amazônia. Ou num lugar que lembre a Amazônia. Uma mistura de muitas coisas da região norte, aquele episódio. Pode até lembrar a Amazônia que não é brasileira, a Amazônia pan-americana. As casas é muito ribeirinho, cara. Você pega a casa lá em cima de rio, a ponte de madeira, é muito ribeirinho. Toca uma música brasileira nessas cenas. A Mítico se apaixona pelo Boto. Ele tem seduzido praticamente todas as mulheres que passam por ali, mesmo ele já sendo casado. É o Boto! Tem várias ambientações, mas eu acho que majoritariamente o anime foca muito em Rio de Janeiro e na Bahia. Tem episódios que são marcantes e episódios que ficam meio soltos ao meio do anime, como o episódio 15. Ficou mal colocado. Se fosse episódio que fosse feito no começo. Não tão no começo também, porque o anime começa de uma maneira bem frenética, mas quando já dá uma baixada no clima, já tá conhecendo melhor a Hachi. O cast do episódio foi no momento errado, porque ele vem de dois episódios bem pesados, que é vendo a infância e a adolescência do Hiroshi, da Mítico e do Satoshi. O anime, ele tem seus defeitos, acho que um pouco arrastado em certos aspectos, como esse que ele falou agora. Todo episódio é necessário, não só por enredo, mas todo episódio é indispensável pra você que é brasileiro, porque eu me deliciei vendo. Eu acho que o maior problema do anime é não ter uma dublagem. É muito bom pra não ter sido dublado. É um pouco esquisito você ouvir a trilha sonora em português, você vê letreiros do anime em português, cidades com nomes brasileiros. A música foi composta só por uma pessoa, que foi o Cassim. As músicas estão no YouTube, eu vou botar aqui na descrição do vídeo a trilha sonora, uma playlist que fizeram aqui pra vocês verem como ela é muito interessante. Escutem, dá pra escutar fora o anime porque é muito bonito. A destaque pra trilha sonora do episódio 15, que é muito emocionante. O último episódio também tem uma trilha sonora muito boa. E tem episódios que terminaram com histórias inacabadas, que é como o episódio que a Mítico e a Ratinho vão num bordel, num puteiro. Encontram com seus nêmesis, com duas irmãs, né? Uma que já é mais velha e trabalha ali sendo uma prostituta do cafetão dela lá, que maltrata ela e ela ganha muito dinheiro, que ela é a atração da noite. Jogam muito dinheiro em cima dela, muito arca. Tu vê lá
a nota de 50A jogando em cima dela. Só que ela já está cansada dessa vida. Tem até uma competição de quem bebe mais. É um episódio divertido e denso, só que me incomodou porque ficou subentendido o que acontece. A moça prostituta, ela fugiu, ela não aguenta mais essa vida, ela quer dar uma vida melhor, tanto pra ela quanto pra irmã dela. Tem uma perseguição de carro, só que no final do episódio, depois da Mítico já ter ido embora com a ratinha, subentende-se que deram um tiro nela, termina com um barulho de tiro. A gente pensou que iam revisitar a história em algum momento do anime, mas não, porque as histórias são lineares. A Mítico e a ratinha vão pra uma cidade, fazem o que tem que fazer ali e vão embora, que é procurar um Hiroshi. Tem até uma tourada, mas como a gente falou, o anime não é no Brasil, é baseado em cidades, países da América Latina. E justo nesse episódio da tourada era quando a Mítico queria se separar um pouco da ratinha, porque tava numa treta bem pesada com ela lá e ela não queria que a ratinha se metesse até nisso. então, aqui ainda assim de longe, acha que a Mítico era totalmente responsável, mas não. Às vezes que ela abandonou a ratinha foi em prol da segurança dela. Enquanto a Mítico quer ir pelo caminho mais errado possível, a ratinha quer ir pelo caminho mais certo possível. E ela trabalha em restaurante, ela trabalha como vigia noturno no episódio, com uma lanterninha. O episódio da lanterninha é quando tem aquela cirurgia do peixe. Mas a cirurgia do peixe é esquisita. Eles encontram até com um pseudo curandeiro. Tem um monte desses aqui no Brasil, inclusive. Eu acho que eu nunca vou ver em outro anime as praias brasileiras, as mesas com aquela cadeirinha de ferro, a cerveja. Acho que a única coisa que faltou nesse anime, além da dublagem, não ter tido uma partida de futebol. Mas carnaval tem. Nossa, e tu te lembra que tem um episódio de uma perseguição de carro que tem um velho doido lá com um revólver atirando por todo canto? É sempre o Satoshi no meio lá, porque ele que manda esses capangas da Mítico. É um velho bem pequenininho. Não dava nada com uma touca daquelas de reggae. Ela pega um caminhão, uma perseguição enorme. Episódios assim vão ser normais. É só uma criança no isso daí, cara. Mas tem episódio que a ratinha já pode escapar de tiro também. Sim. Aquele episódio que o cara que está se passando pelo Satoshi e a Mítico vem pulando de ônibus pra ônibus, porque o Shinsuke fez uma competição pra ver quem chegava primeiro e ia deixar vivo. É um anime violento pra caramba. O Hiroshi é um personagem que foi desenhado e ele é parecido com muitos personagens masculinos que aparecem no anime. E isso engana um pouco tanto a Mítico quanto a ratinha, porque eles sempre acham que estão perto do Hiroshi, mas nunca é ele, só vai aparecer no final. O Hiroshi nada mais é que aquele homem padrão que tem aos montes. Só que a Mítico é apaixonada por esse cara. Todo mundo encontra uma pessoa assim na vida que vai atrás do cara padrãozinho, achando que ele é o amor da vida dela porque ele é diferente, mas batendo uma árvore, apareceu uns 5 desses. Ele tá nem aí pra Mítico. Tem um episódio que é focado na Jumbo, que é quando ela vai pra floresta, tem uma menina lá, ela lembra um pouco a Mítico jovem. A Jumbo se compadece pra ela. Esse anime tem vários personagens que surgem em um episódio e acabam naquele episódio. E o melhor personagem da obra inteira, o personagem mais brasileiro de toda a obra, Juninho. Tem personagem mais brasileiro. Como já estamos chegando na parte final do vídeo, vamos fazer um apelo. Por favor, você aí, Funimation, você tem 12 streams agora que comprou o Crunchyroll também. Bote esse anime lá e mande dublar em português. Como que esse anime não é dublado, cara? Como que a gente lembra desse anime? Tem tudo que muito otaku gosta. Tem gostosa, tem trilha sonora boa, tem violência, tem sangue, tem tudo. E é no Brasil. Como que isso não é bom? Vamos falar um pouquinho sobre o último episódio. Não vamos dar muito spoiler, mas vocês vão se decepcionar com o último episódio. Não decepcionar tanto, mas dava pra ser melhor. Eu acho que o episódio, de acordo com tudo que o anime entregou, é um episódio realista. A gente vê que tudo que a Mítico fez não foi por causa de macho, foi em prol de proteger a filha dela. A Mítico em nenhum momento fala que é a mãe da ratinha, mas ela começa a se tocar que ela é a mãe dela, porque ninguém faria o que ela fez por uma garota como ela fez. E a cena final é muito bonita. Depois do que aconteceu, elas se reencontram. E é muito bacana aquilo lá. A ratinha teve um filho. E o filho é selvagem, e nem a avó. O casamento dela, infelizmente, não deu certo também. Ela é uma mãe solteira, como a nossa. Me emocionou um pouco esse final. Eu fiquei um pouco decepcionado por não ter dado
dado uma briga no Hiroshi por ele ter sido um pai bem bosta. Mas no fundo, acho que nunca foi sobre o Hiroshi. Não, foi sobre a relação das duas. E o Chico no Hachi não é sobre o Hiroshi, é sobre a relação de mãe e filha. E a construção que elas foram tendo ao longo do anime. Eu, particularmente, gostei do final e não gostei também. Porém, se eu disser que eu não me emocionei nesse final, eu vou dar mentido, porque é um final tocante. Quando falou que o anime mas em alguns momentos o anime também é corrido. É muita informação que às vezes o anime quer te entregar num espaço de 22 minutos que fica muita ponta solta que tu queria saber mais. Mas como o anime tem só 22 episódios e é um pouco esquecido, provavelmente a gente não vai ver mais nada do anime. O que é uma pena. Para um anime de meados dos anos 2000, é muito bem animado. Não está datada a animação. O traço do anime foi coisa diferente. Tu só sabe que ele é feito no Japão porque foi dublado em japonês. Porque se ele fosse um anime dublado, tu nunca diria que ele é japonês. Eu, por exemplo, não diria. Recomendamos bastante esse anime, principalmente se você for brasileiro. O anime é uma carta de amor, né? Em alguns momentos, até um pouco uma novela da Globo ou uma série, ele só é arrastado por causa do objetivo da Michi. Porque se ela tivesse uns objetivos mais legais, talvez o anime não fosse tão arrastado assim. É isso. Então, gente, se inscrevam. Beijão. Estamos abertos a sugestões. Às vezes sai coisas boas, tipo Michiku no Hachi, que eu realmente gostei da experiência. Às vezes sai coisas ruins, como o Filho do Mágico, como o Joe e as Baratas, como o filme dos Padrinhos Mágicos, Drake Bell. Obrigado, gente. Sigam nossas redes sociais e alguém patrocina esse canal. Pelo amor de Deus. Tchau. Tchau.